Tem um cronograma para a vacina. No dia de hoje, conversamos com o diretor-presidente da Pfizer, conseguimos, no primeiro momento, antecipar as vacinas e depois teve um contato deles com o Paulo Guedes e mais vacinas foram prometidas para nós até o terceiro trimestre, não mais até o quarto trimestre, como estava antigamente. Eles faziam 1,5 milhão de doses por dia, passaram a fazer 5 milhões agora. Então, abriu um pouquinho a oportunidade de não ceder mais. Mas a procura está enorme, o mundo todo. Então, o contato hoje foi excepcional. Eles entenderam a gravidade que o Brasil atravessa com essa nova cepa, que é interesse deles que não saia do local, né? Então, isso ajudou muito nessa negociação. Por outro lado, também teremos, nesse corrente mês, no mínimo mais 20 milhões de vacinas. Ou seja, a nossa programação, os nossos contratos serão muito bem. E o Brasil, se não me engano, já é o quinto que mais vacina em valores absolutos no mundo. E deixa bem claro, para quem está ouvindo, alguns criticam, está faltando vacina em todo o mundo. Presidente, gostaria que o senhor avaliasse essa decisão hoje à tarde do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que o senhor avalia essa decisão do Supremo, que mexe e foi a principal notícia agora à tarde no noticiário aqui no Brasil? Qualquer decisão dos 11 ministros, é possível você prever o que eles pensam, né? O que botam no papel. O Luiz Fachin, ele sempre tem uma forte ligação com o PT. Então não nos estranha uma adesão nesse sentido. Né? Mas, obviamente, é uma decisão monocrática, mas vai ter que passar pela turma, não sei, ou pelo plenário, para que tenha a devida eficácia. Agora, todo mundo foi surpreendido com isso daí. Afinal de contas, as bandalheiras que esse governo fez estão claras perante toda a sociedade. Você pode até supor, né, a questão do sítio Atibaia, o apartamento, mas você tem coisas dentro do BNDES que o desvio chegou na casa de R$500 trilhão, com obras fora do Brasil. Os roubos na desvio na Petrobras foram enormes. Foi um pouco mais de R$2 bilhões, o que o pessoal na delação premiada devolveram. Então foi uma administração realmente catastrófica do PT no governo. Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 22, muito menos pensar numa possível eleição dele. Você pode ver, a Bolsa já foi lá para baixo, o dólar foi lá para cima. Todos nós sofremos uma decisão como essa daí. Agora espera que a turma do Supremo restabeleça aí os julgados. É competência do Supremo Tribunal Federal, mas o senhor acha que seria prudente a avaliação do plenário em vez de uma decisão monocrática? Não há a menor dúvida. Pelo mal que ocasionou ao Brasil como um todo. Você pode ver, a própria Petrobras, as refinarias que não foram construídas e aquelas compras desastrosas como a Passadina, o prejuízo ficou na ordem de 230 bilhões de reais para a Petrobras. Não pode, em hipótese alguma, um homem só ser o senhor do destino de um julgamento como esse. Então, não sou jurista, mas eu acho que nem é questão de turma, é questão de plenário decidir isso aí. Presidente, perguntar ao senhor em relação às decisões no futuro agora. Haverá alguma mudança? O senhor está pensando em algum nome para a Eletrobras, já que vai haver aí no dia 5 a saída? Ele já havia anunciado lá no mês de janeiro a saída da Eletrobras. Tem algum nome que o senhor esteja aí pensando em relação a isso ou ainda não? Olha, ele pediu demissão e foi para a BR Distribuidora. E mesmo assim, teve trepidações no mercado. O ministro Bento, eu dei carta branca para ele sugerir nomes. E o nome só vai ser batido no martelo, obviamente, depois que eu aprovar essa indicação. É um cargo bastante importante. O nosso sistema elétrico tem problemas. Quando eu falei botar o dedo na tomada, né? É exatamente para nós nos anteciparmos ao problema. Você pode ver, eu tive há poucos dias em Itaipu Binacional. Lá tem uma distribuidora. E essa rede, que vai até uma cidade de São Paulo, me fugiu o nome dela aqui, ela está com seu prazo de validade vencido há 10 anos. Então você pode ter um colapso, porque a linha de transmissão tem vida útil. E desde quando o Bento assumiu, ele já trabalhava nesse sentido. E começou a ser colocado em prática exatamente nesse mês de março agora, aí
a troca de fios, troca de equipamentos, transformadores, para evitar uma pane geral, que Itaipu Binacional é responsável por uma parte considerável da geração de energia no Brasil. Presidente, há já uma data que o senhor pode decidir um nome para poder assumir? Não tenho pressa de nome. Deixo a cargo do ministro Bento. Eu não tenho conhecimento de pessoas, né, para indicar para essa área. Tinha para a Petrobras, que já era uma pessoa já comprovada, o seu gabarito, que é o General Civiluna, que estava em Itaipu Binacional. Para a Eletrobras não tenho nome, não vou inventar nenhum nome. Deixo o Bento, juntamente com os seus assessores, que entendem do assunto, escolher o melhor nome. Sobre a PEC emergencial, o senhor conversou hoje com o relator já tarde lá no Palácio do Planalto, não é isso? Houve alguma novidade? Ontem conversei com ele de novo aqui. Na verdade, passei sábado e domingo, parei apenas domingo por volta das 18 horas para ver o jogo do Palmeiras e Grêmio. Foi a minha folga fim de semana. Hoje conversei com ele de novo. E o que acontece com a PEC? A PEC ideal é aquela que vai ser aprovada pela Câmara. Foi aprovada pelo Senado, agora vai para a Câmara. E tinha problemas ali na Câmara. Eu sou o presidente, não devo interferir, mas conversei com o relator, conversei com o Arthur Lira. A bancada da segurança, são mais ou menos 50 parlamentares, queriam mudanças. E da minha parte, né, falei com o relator, que ele é o soberano, que ele poderia correr um risco de não aprovar se não mexesse em 3 artigos. Eram 5, passamos para 3, buscando a negociação. Isso vai ser levado, já deve ter sido levado agora à tarde pelo relator ao Arthur Lira, e ele vai, obviamente, conversar com os líderes sobre a supressão desses 3 dispositivos na PEC, para que ela não volte ao Senado, o que é pior, não seja aprovada. Vale lembrar que essas emendas supressivas, né, não voltam para o Senado. Essas 3 ficam de fora, pode ser criada uma PEC paralela e tramitar normalmente com outra PEC qualquer. Presidente, rapidamente, sobre a comitiva que foi para Israel, o senhor já teve um feedback, alguma resposta a algo positivo do governo de lá ou não? Olha, eu tive o segundo vídeo de parte deles, liguei agora para o meu filho e para o Ernesto, deviam estar dormindo, não atenderam, vai levar uma bronca quando voltar aqui o meu filho, né, que era para atender, mas foram recebidos pelo Benjamin Netanyahu. Se presta muita coisa essa comitiva. O nosso embaixador lá é um general de exército, de nome Menandro, né? É uma pessoa que tem um excelente trânsito em Israel. Então, outras coisas estão sendo tratadas lá, como as questões de defesa, mas também prosseguimentos de acordos voltados para tecnologias. A questão das vacinas, né? Nós levamos uma pessoa aqui do MCTIC, Ciência e Tecnologia, para tratar dessas vacinas nossas com eles. Eu falei que da minha parte eu não quero reserva de nada lá. Não estamos preocupados em ter a patente, vamos assim dizer, de algo tão vital para a humanidade. É trocar informações, passar o que for possível para eles, receber também. E a vacina israelense também está em nossa mira. Talvez viemos a fazer um acordo com eles também. Se bem que a nossa também está um pouco avançada, né? Está na segunda fase ainda, mas está um pouco avançada. Com esse acordo com Israel, com essa parceria, podemos agilizar a vacina brasileira, que seria, no meu entender, no entender do pessoal da ciência e tecnologia, muito bom, porque no caso de variação de cepas, nós podemos alterar a vacina aqui no Brasil mesmo. Presidente, já uma definição de quando, mais ou menos, o governo espera que o Congresso vote, que a Câmara vote a questão do auxílio emergencial, já que em várias cidades estão em lockdown, há várias dificuldades, famílias reclamando também, estão sem trabalhar? Olha, votando a PEC, a previsão é votar na quarta-feira, eu acho que no máximo em 5 dias, a Câmara deverá ter dado sinal verde para esse auxílio emergencial. Agora, eu quero deixar bem clara a minha posição como presidente da República, né? Eu não adotaria a política de lockdown. Ela não deu certo o ano passado. Seria um desastre no Brasil se nós não tivéssemos aprovado, né, juntamente com o Parlamento, o maior plano social da humanidade, que foi o auxílio emergencial, que foram nos primeiros 5 meses, né? R$600, 4 meses de 300.
ultrapassou a 200 bilhões de reais, ou melhor, quase 300 bilhões de reais esse valor diretamente para a população. Em grande parte, entre os 68 milhões de pessoas que receberam, no mínimo 40 milhões eram pessoas muito pobres, para não falar paupérrimas. Então nós evitamos problemas sociais gravíssimos com essa medida emergencial, com esse plano social do ano passado. Agora, como sempre digo, a proposta agora são 4 meses de um auxílio médio de R$ 250. A nossa capacidade de endividamento está no limite. Isso não é bom para a economia, e não é bom para o Brasil e não é bom para ninguém. Agora, eu lamento os fechamentos indiscriminados, como estou vendo hoje, estou sabendo aqui em Brasília, toque de recolher. Isso é um afronto. Isso é um afronto. Isso é uma coisa inadmissível que está acontecendo. Sempre disse, e é verdade, até desacreditado a OMS diz que o lockdown não é uma política adequada, porque ela transforma o pobre em mais pobre ainda. Então eu quero criticar sim a decisão do governador, sou cidadão, moro em Brasília. Eu lamento que o Supremo Tribunal Federal tenha decidido lá atrás como sendo concorrentes essas decisões. Ou seja, se eu, por exemplo, decretasse um lockdown aí numa região do Brasil, centro-oeste, o governador daqui poderia agravar o governo do Goiás poderia agravar essa situação. E um prefeito qualquer, de qualquer estado de Goiás, poderia agravar mais ainda a questão do decreto do governador de Goiás. Isso não pode acontecer. Com todo respeito que eu tenho a todos os poderes aqui no Brasil, não pode um município, um prefeito com menos de 1.000 eleitores ter mais poderes que o presidente da República com 58 milhões de votos. É lamentável, no meu entender, essa decisão do Supremo Tribunal Federal quando tratou destes assuntos. Agora, o que eu tenho visto nas mídias sociais, que chegam para mim, me considero uma pessoa bem informada nessa questão, é o desespero de pessoas no Brasil todo, suicídio agora em Fortaleza, é um casal com 2 crianças pequenas no meio do mato, na beira de um córrego, fazendo um piquenique final de semana com Guaraná Quite no isopor. Chega a Força de Segurança Estadual e só faltou agredir essa família para que fosse para dentro de casa. Quer dizer, coisas absurdas acontecendo no tocante ao lockdown. O lockdown leva, sim, ao desemprego e vai levar isso à fome, à miséria. Não quero, peço a Deus que esteja errado, pode levar à violência, a ações que nós, há muito tempo, não assistimos aqui no Brasil. Então a política completamente não é equivocada, não. É errada essa política de lockdown. Saúde e economia têm que andar de mãos dadas. Presidente, obrigado pela atenção aí. Vou liberar o senhor por causa da chuva. Obrigado por parar. É que hoje é dia de trocar o terno, então não tem problema, eu estou pensando molhado aqui. Fala aí, pode falar. Presidente, muito obrigado aí. Opa, obrigado aí, valeu. Valeu. Aí você viu a fala do presidente Jair Bolsonaro ao vivo aqui na noite. A partir de hoje, por alguns... Sigo no comando graças à sua ajuda, Tainá, Roberta.